Olá, amigos, espero que estejam bem. Meu nome é André Luiz Marinho, sou professor de Direito de Regimento Interno e Direito Eleitoral aqui do Estudo Dirigido. Pois bem, nós vamos aqui tratar de algumas questões relativas ao regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nós já tivemos a oportunidade de falar de como é o regimento e agora nós vamos desenvolver algumas questões sobre regimento interno. No material do aluno disponível aí, você vai ver que são 50 questões, o gabarito vai estar aí, quais são as respostas corretas, mas eu vou destacar apenas algumas questões aqui dentre essas 50 que eu reputo como as mais importantes. Eu vou começar com a questão de número 1, uma questão muito importante, porque ela trata acerca de uma sustentação oral. Vamos colocar lá a questão de número 1, ela diz o seguinte: o prazo para o procurador regional eleitoral manifestar-se por escrito a partir do recebimento do feito, salvo nos casos em que lei ou resolução estabeleceu outro prazo, sendo-lhe facultado manifestar-se oralmente durante a sessão de julgamento, será de 48 horas, 60 minutos, 20 minutos, no caso de recurso contra a expedição do diploma, 10 minutos em caso de feitos originários e 15 minutos em caso de recursos eleitorais. Pois bem, essa questão, a letra correta é a letra C. Sempre é importante você se lembrar do que estabelece o artigo 68 do regimento interno. O artigo 68 estabelece, portanto, os prazos em que tanto as partes quanto o membro do Ministério Público, ou seja, o Procurador Regional Eleitoral, podem se manifestar. É importante você se lembrar de que o Procurador Regional Eleitoral ele se manifesta após as partes, quando ele não atua como parte, né, ele atua como fiscal da ordem jurídica, e ele também deve se manifestar como parte, enfim, numa das duas situações. Nesses casos, o prazo para ele se manifestar das partes e dele vai variar. Pode ser de 10, 15 e 20 minutos. O primeiro prazo de 10 minutos, sem sombra de dúvida, se refere aos recursos eleitorais. Todos os recursos eleitorais que são julgados pelo TRE, o prazo para manifestação oral, ou seja, de sustentação oral, são de 10 minutos. Da mesma forma, quando se tratar de feitos originários, ou seja, a competência originária do Tribunal Regional Eleitoral, esse prazo será de 15 minutos. E, finalmente, por isso que a resposta correta é a letra C, 20 minutos quando se tratar de recurso contra a expedição do diploma. Só chama a atenção do seguinte: o prazo de 20 minutos não é aplicável apenas no recurso contra a expedição do diploma. Ele também é aplicável nos processos em que haja revisor. Então tem o relator e tem o revisor. Quem é o revisor? O revisor ele está definido no artigo 65 do regimento interno. O revisor é aquele, portanto, que vota logo após o relator, mas só funciona revisor nos processos criminais. E é importante a gente destacar processos criminais em grau recursal, quando envolver a pena de reclusão, ou nos processos originários do próprio TRE. Então a resposta correta a essa questão de número 1 é letra C, artigo 68 do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Vamos à questão de número 2, vamos colocar ela aí na tela. No que se refere à redistribuição, a mesma ocorrerá no caso de impedimento ou suspeição declarados pelo juiz, B, nos casos de vacância dos membros substitutos, os autos não podem ser redistribuídos. C, em todos os processos em que há revisor. E D, no caso de restauração de autos. Pois bem, ele quer
obter essa informação acerca de quando o processo deve ser redistribuído. Nós não podemos nos esquecer que a redistribuição ela vai acontecer naqueles casos em que o processo aplicado, portanto, a um determinado relator, há necessidade, portanto, dele ser encaminhado a um outro relator. Nós tivemos a oportunidade de analisar o artigo 33 do Regimento Interno. Ele estabelece que os processos devem ser distribuídos de forma eletrônica aos relatores e, claro, que se o sistema de informática não estiver funcionando, será possível, portanto, a distribuição de forma manual. É importante a gente não esquecer do que estabelece o artigo 33. No entanto, é possível que haja a redistribuição, ou seja, eu tenha que encaminhar a outro processo, o processo a outro relator, não pode continuar com o mesmo. Uma das causas é quando o juiz que ocupa lá no tribunal, ele não é mais, portanto, juiz. Ou seja, ao vencimento do biênio dele, e não houve, portanto, a sua recondução, será necessária a redistribuição desses autos. A letra B, ela está errada por isso. Da mesma forma, não tem que fazer redistribuição quando há revisor. Não é necessário. E também nos casos de restauração de autos, inegavelmente não é possível a realização de revisão. No entanto, nós não podemos nos esquecer que nos casos de impedimento ou suspeição declarado para o juiz, é claro, ele não pode atuar no processo. Se ele não pode atuar no processo, o processo tem que ser encaminhado a outro relator. Logo, é necessária a redistribuição. As causas de impedimento existentes no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral são aquelas que estão definidas nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 2º do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral. Logo, a redistribuição ocorrerá nos casos de impedimento ou suspeição declarados pelo juiz nos termos do que consta na letra A da questão. Beleza? Vamos à questão de número 3. Para responder à questão, considere o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Nas sessões, deverá observar a seguinte ordem dos trabalhos. Em primeiro, a leitura do expediente. B, a verificação do quórum. C, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. D, comunicações ao tribunal. E E, leitura, discussão e aprovação da ata futura. Então, dessa questão, ele quer saber qual é a ordem que deve ser adotada no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, quando, portanto, se inicia o julgamento dos processos. Nós não podemos esquecer que há deliberação nos termos do artigo 14. O artigo 14 ele diz qual é o quórum em que deve estar presentes as pessoas, os juízes do tribunal, para que se possa o tribunal deliberar. Então existe um quórum de instalação que o tribunal pode funcionar com a presença de 4 membros, mais o presidente, 5, ou também o tribunal pode funcionar nas hipóteses em que se exige todos os membros quando envolver expedição de diploma, cassação, inelegibilidade, anulação geral das eleições, é preciso que estejam todos os presentes. É importante a gente sempre destacar essa característica no que se refere, portanto, à ordem dos processos. Pois bem, aí vem o seguinte ponto. Já que eu tenho que observar essa ordem, primeiro ponto, é justamente a verificação do quórum. Ora, a mesa será composta no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral e após eu tenho que verificar o quórum.
Isso está de forma muito clara no artigo 58 do Regimento Interno. Então, verifico primeiro o quórum. Depois que eu verificar o quórum, aí eu faço o segundo ponto, que é a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Depois eu promovo a comunicação ao tribunal de assuntos de interesse da Justiça Eleitoral. E o último ponto é chamar os processos que devem ser julgados naquela sessão. É importante destacar que logo no artigo 59 do regimento, ele estabelece a ordem que deve ser observada. Então, nessa questão de número 3, o primeiro ponto que eu tenho que fazer é justamente a verificação do quórum nos precisos termos do artigo 58 do Regimento Interno. Beleza? Vamos à próxima questão, a questão de número 4. Ela diz: de acordo com o regimento interno do TRE, conhecer de reclamações em face dos juízes eleitorais, vírgula, bem como instaurar e proferir decisão que imponham penalidades em face de servidores, são competências do Procurador Regional Eleitoral e do presidente do tribunal, respectivamente. Do presidente do tribunal, apenas C, do Corregedor Regional Eleitoral, e do presidente do tribunal, respectivamente. Do presidente do tribunal e Corregedor Regional Eleitoral, respectivamente. E do Corregedor Regional Eleitoral, apenas. Essa é uma questão bem interessante. Diria a vocês que ela encontra a resposta em 2 pontos bem claros do regimento interno, tanto no artigo 26, inciso 38, quanto no artigo 32, inciso 5. Tomem cuidado que aqui a questão vai ser a observância do verbo. Vejam lá o que diz o enunciado. De acordo com o regimento interno, conhecer das reclamações em face de juízes. Essa é uma competência do corregedor. Se você observar o artigo 32, não há dúvida disso. E aí ele divide para outro, bem como instaurar e proferir decisão que imponham penalidade. Se você analisar o 32, inciso 5, você vai ter a oportunidade de ver que esta também é uma competência do corregedor. Não cabe ao presidente instaurar e proferir decisão. O presidente cabe julgar nos termos do artigo 26, inciso 38. Então, a resposta dessa questão é letra E. Apenas o corregedor pode aplicar essa penalidade, considerando o que estabelece o artigo 26, inciso 38, e o artigo 32, inciso 5, ambos do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ele tem essa característica aí de forma bem clara. Pois bem, vamos pular aqui uma questão e vamos para a questão de número 7. Olha só o que ela estabelece. Analise as seguintes assertivas. Processar e julgar originariamente o registro, a substituição e o cancelamento do registro de candidatos ao Congresso Nacional. 2. Designar juízes de direito para as funções de juízes eleitorais. 3. Fixar a data das eleições para governador, vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, quando determinada por disposição constitucional ou legal. E 4. Processar e julgar originariamente o mandado de segurança em matéria administrativa contra seus atos de seu presidente, de seus membros, do corregedor, dos juízes eleitorais e dos membros do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. E ele quer saber quais são essas competências do Tribunal Regional Eleitoral. O que está correto? Fundamento está lá no artigo 20
inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 fala da competência originária do TRE e o inciso 2 da competência recursal. Pois bem, o número 1, ele sempre costuma trazer, e ele traz uma pegadinha muito interessante, porque ele diz: processar e julgamento o registro, substituição e cancelamento do registro de candidatos. Tá certo. Mas há um Congresso Nacional? Tá, gente. O Congresso Nacional, quem avalia os candidatos, quem verifica se eles têm condições de concorrerem, é o Tribunal Regional Eleitoral. Isso porque se trata de uma eleição regional. Congresso Nacional, eu tenho os senadores e os deputados. Então, senadores e deputados federais devem, portanto, se submeter ao registro das suas candidaturas, à avaliação das suas candidaturas ao Tribunal Regional Eleitoral do respectivo estado. Então, o número 1 é verdadeiro. Assim como também é verdadeiro o inciso 2. Cabe aos juízes de direito, eles são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral para exercer essas funções de juízes eleitorais. Isso está lá no artigo 111 do Regimento Interno. 111 até o 135, ele fala dos juízes eleitorais. O que está errado aqui, claro, é o número 3. Não compete ao tribunal designar as datas das eleições se a Constituição já estabeleceu. E aqui no Brasil, nós sabemos que a Constituição estabelece que as eleições serão realizadas no primeiro domingo de outubro, no caso de primeiro turno, e no último domingo de outubro, no caso de segundo turno. O 4 também é verdadeiro. Processar e julgar originariamente o mandado de segurança, que, inclusive em matérias administrativas, contra o presidente, os membros, o corregedor. Isso está lá no artigo 20, inciso 1 do Regimento Interno. Então, as questões aqui, as afirmativas de números 1, 2 e 4 são verdadeiros, razão pela qual o gabarito aqui é letra D de dado. Tá? É importante sempre a gente lembrar que essa aqui é a resposta correta. Vamos para a questão de número 8. Considere a seguinte situação hipotética. Vicente, juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, atuou no tribunal por 2 biênios consecutivos. Segundo o regimento interno do TRE, Vicente não poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa, salvo se transcorridos 2 anos do segundo biênio. Referido o prazo, pois bem, a gente não pode esquecer aqui. E tome muito cuidado com isso. Quando você analisa os artigos 1º até o artigo 19, que é o que fala da composição do Tribunal Regional Eleitoral, nós não podemos esquecer que o Tribunal Regional Eleitoral, ele é formado, ele é composto por aqueles 7 membros, sem sombra de dúvida, e vão exercer um biênio. O primeiro biênio é obrigatório e o segundo biênio é facultativo. O primeiro biênio, se ele não puder exercer, ele precisa apresentar alguma justificativa que seja aceita pelo respectivo tribunal para que ele seja dispensado do exercício dessa função. Já o segundo biênio, não, ele pode, portanto, tranquilamente desistir e o tribunal simplesmente vai homologar essa desistência. O fato é o seguinte, se ele exercer o primeiro biênio e exercer esse segundo biênio, se entende que eles são consecutivos se entre eles houver um espaçamento, mas esse espaçamento foi inferior a 2 anos. O que ele quer saber é se esse prazo de 2 anos pode ser reduzido. Então a gente vai voltar lá para a questão e você vai ver que não tem como reduzir. É a letra A. Esse prazo jamais poderá ser reduzido. Ou seja, é preciso observar esse prazo, portanto, de 2 anos. E por que isso? Está lá no artigo 5º, parágrafo 1º do Regimento Interno. Você consegue extrair da informação que consta lá no artigo 5º, parágrafo 1º, a impossibilidade de redução desse prazo de 2 anos. Beleza? Espero que tenha ficado claro, bem clara, esta questão de número 8 aí, que ela é bem interessante. Vamos aqui à questão de número 9. Sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro,
Lúcio, ao estudar, aprendeu que o regimento interno estabelece A, o funcionamento do referido tribunal apenas, B, a composição do referido tribunal apenas, C, a competência do referido tribunal apenas, D, o funcionamento e a composição do referido tribunal apenas, e E, a composição, a competência e o funcionamento do referido tribunal. Ora, essa questão ela está expressa no artigo 1º do regimento interno, ou seja, o regimento interno, por expressa disposição legal e constitucional, artigo 96, inciso 1, letra A da Constituição, e artigo 30, inciso 1 do Código Eleitoral, ele estabelece, sem sombra de dúvida, que compete aos tribunais elaborar os seus regimentos internos, não é diferente com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Sendo certo que o regimento interno ele vai tratar da composição, vai tratar da competência e vai tratar do funcionamento do tribunal. Vejam, se você tiver com o seu regimento interno, e eu espero que você esteja com ele aí, você vai observar que do artigo 1º até o 19, ele vai tratar da composição. Do 20 até o artigo 32, ele vai falar de competência. Do 33, ele fala de funcionamento e vai até o artigo 110. Lá no 111, ele já fala dos juízes eleitorais. Então vejam que é muito claro a sistemática, né, como esse regimento interno é montado. Então, na questão de número 9, a resposta correta é letra E, beleza? Vamos à próxima questão aqui. Quero pular a questão de número 11, uma questão muito importante. Olha só o que ela diz. Sócrates, Tibério e Magnus são juízes do TRE da classe magistrados. Todos estão enfrentando problemas de saúde. Sócrates necessita de uma licença médica de 15 dias para tratamento de varizes, Tibério necessita de uma licença médica de 20 dias para tratamento de artrite e Magnus precisará de uma licença médica de 40 dias para tratamento de doença estomacal. Segundo o regimento interno do TRE, bastará o que a essa concessão? Bem, vejam que todos eles são juízes da classe de magistrados. Se eles são juízes da classe de magistrados, o artigo 15 do regimento interno não deixa dúvidas. Ele diz o seguinte: quando se trata de classe de magistrado, basta que eles obtenham a licença na sua justiça de origem. Então ele está dizendo, olha, eles já são da classe de magistrados integrantes ou do TRF ou do TJ, não importa. Então, eles obtendo a licença lá no Tribunal de Origem, automaticamente eles estão licenciados do TRE. Só há necessidade do tribunal conceder a licença quando se tratar de membro da classe de advogados, porque ele não está vinculado nenhum ao tribunal. Ou aquele indivíduo, mesmo da classe pertencente aos magistrados, esteja exclusivamente exercendo as suas funções no âmbito do TRE. Então, o artigo 15 ele é importante demais com relação a essas licenças. Bem, meus amigos, nesse bloco a gente fica por aqui. No próximo, vamos fazer mais algumas questões. Até mais.